Gente, boa noite. Quero agradecer muito primeiro o convite, né, porque eu já participei de outras edições do Repensar, já estive também fazendo como a Larissa, né, dando as boas-vindas, e fiquei muito feliz mesmo quando veio esse convite. Obrigada, Márcia, a toda a equipe que deu esse apoio. E, claro, agradecer vocês todos que vieram, né, para acompanhar um pouquinho mais sobre essa discussão desse tempo que a gente vive, que ainda bem que não para, mas que por isso mesmo provoca tanta necessidade de atualização. Então é por isso que a gente vai falar hoje sobre jornalismo imediato e comunitário, que são dois grandes desafios. Primeiro, porque a Larissa já fez uma ótima introdução. Todo mundo hoje está nessa era do imediatismo, de estar postando, tem gente fazendo live, todo mundo contando onde está a toda hora. E o jornalismo, ele também passa por essa necessidade. A gente vai discutir um pouquinho disso e como é que trata essa velocidade toda dentro do jornalismo comunitário. Como a Larissa falou, eu apresento hoje o Jornal do Amazonas, primeira edição, que é um jornal comunitário. Na CBN eu faço um jornal que ele é mais regional, então a gente todos os dias acaba lidando com essas duas situações, de você olhar mais para o que está perto de você e você ter que falar de uma forma que abranja a região toda, usando essa instantaneidade, usando essa tecnologia que hoje existe para aproximar todos nós, né? Então vamos começar falando sobre a velocidade do jornalismo, que afinal de contas, hoje em dia, ninguém quer ficar esperando as coisas chegarem no fim do dia no Jornal Nacional, por exemplo. Não estou dizendo que ninguém quer ver o JN, né? Que todo mundo quer ver. Mas se vocês ficam sabendo de um prédio que explodiu lá um andar, vocês vão esperar o JN para saber o que aconteceu? Ninguém vai, né? Todo mundo quer saber de imediato o que é que está acontecendo e depois espera para ver o William Bonner chamar a reportagem completa lá por volta das 7, 8 horas da noite. Então, essa velocidade tem colocado o nosso trabalho também numa outra forma, numa outra plataforma. A gente precisa estar dentro dessa velocidade, utilizando toda a tecnologia que existe para conseguir chegar até vocês, que são os nossos consumidores finais, dentro da necessidade de urgência que vocês têm. E aí eu fiz algumas provocações para nós começarmos a conversa. Em qual meio de comunicação vocês procuram de imediato informação sobre algo que estão dizendo no WhatsApp que aconteceu? Vamos lá. Jornal impresso? Não. Rádio? Pelo menos 3 ali na rádio. Quem é que vai para a televisão? Meu Deus, só tem 2 que vão para a televisão e para a internet. Todo mundo corre para a internet, né? Agora, presta atenção naquela segunda provocação ali, para saber os detalhes dessa notícia que você já viu na internet, que realmente aconteceu aquilo. Para saber o contexto, vocês vão, falando de televisão, para o canal aberto ou para o canal fechado? Canal aberto, quem vai para lá? Quem vai para o canal fechado? Ficou quase equilibrado, mas aí a maioria vai para o canal aberto. Então a gente já começa a perceber as características desses dois meios, né? Porque a gente tem a responsabilidade na televisão, que é o meu veículo mãe, digamos assim, porque na rádio eu sou novinha, ainda tenho quase 2 anos, mas na TV tenho mais tempo. Então a gente, falando de televisão, começa a perceber o quão é complicado esse trabalho de jornalista. Porque você tem que dar conta de ter a informação apurada, tentar atender essa urgência que todos nós temos, mas com aqueles preceitos de checar a informação, de trazer com os maiores pontos de vista da diversidade maior possível para que a gente consiga realmente não dar nenhuma barrigada e estar certo do que está falando, agora dentro de uma programação, porque televisão também, um dos preceitos que a gente tem é a grade, né? Que é assim que a gente fideliza o nosso telespectador. Quando você que está me acompanhando agora sabe que horas vai ver o Bom Dia Brasil, que horas vai ver o JN, que horas vai ver o JH ou o JG. A gente tem que ter esse cuidado com a grade, mas ao mesmo tempo não pode deixar de atender essa demanda urgente. Ainda bem que existe tecnologia, que não ajuda apenas vocês. A nossa rotina de jornalista, hoje em dia, ela é movida com essa tecnologia. Antigamente, para se fazer uma entrada ao vivo, por exemplo, era, nossa, um parto, porque tinha que ter uma unidade móvel de jornalismo, que era enorme, era um caminhão, com uma flyaway desse tamanho, que demorava horas para montar,
para começar a tentar identificar a posição certa da antena, para conseguir gerar o sinal e, ufa, aí sim fazer uma participação ao vivo. Hoje em dia, se você quiser usar uma câmera dessa profissional, você precisa só de uma mochilinha, uma Live U, e você consegue entrar ao vivo. Mas, se você não está com uma câmera profissional, hoje a gente tem até o celular que você utiliza e consegue fazer uma participação. Vocês já devem ter visto em alguns telejornais, em várias emissoras, alguma situação foi necessário fazer um vivo de celular. Então, ainda bem que existe essa tecnologia que nos ajuda a ganhar velocidade para fazer essa participação. E é isso que nos faz chegar nesse momento de entender o que é o jornalismo imediato e o analítico. A gente conversou agora há pouco sobre essa questão de quando você quer uma informação confirmada, com mais velocidade, você vai para canal aberto. Quando você quer saber um pouco mais do contexto, você vai para o canal fechado. Porque se você observar, um prédio que cai, o JN, ele vai dar uma informação mais completa para você, mas ali nos 2, 3 minutos. Quando você vira para a Globo News, eles têm uma edição inteira especial. E ali você vai entender qual é o contexto político, histórico, geográfico, social daquilo que aconteceu, o perfil das pessoas que estão envolvidas, as possíveis causas, todos os infográficos possíveis para você entender o que é que está se passando naquele momento e o que causou aquela queda do prédio, por exemplo. Então, a gente tem vários perfis de telejornais e esse é outro desafio que existe para o jornalista. Onde eu quero trabalhar? Não sei se todos vocês aqui já definiram em que meio pretendem trabalhar ou o que mais chama a atenção de vocês. O meio vai definir até a velocidade do trabalho de vocês. Porque a gente tem que se preocupar para quem vai falar e como nós vamos falar. E aí você vai ver se você topa essa loucura que é o jornalismo mais imediato ou se você quer ter essa profundidade ainda maior e que isso também demanda um trabalho enorme, mas tão encantador quanto, que é fazer o jornalismo analítico. E quando a gente fala do jornalismo imediato, é importante você passar o slide primeiro, para a gente ver o que vem na sequência. Opa! Veio. O jornalismo imediato, ele é uma necessidade porque já tem pesquisadores falando da sociedade fast food. Para quem achava que fast food era só comida, a gente já está basicamente rotulando o nosso modo de ser com essa terminologia. Porque o fast food, quando você está com pressa, você não vai parar no restaurante, esperar 1,20 m te servir, o prato ser feito, não. Você chega ali, pega o sanduíche que está pronto, come, vai embora e corre. E essa tem sido a nossa rotina. E isso tem caracterizado cada vez mais o nosso dia a dia. A nossa sociedade tão rápida e tão ávida dessa agilidade em tudo, tem transformado a urgência do jornalismo. Tem feito com que a gente caminhe mais rápido ainda, chegando a correr em muitos momentos. A Larissa, quando sai de manhã para fazer uma matéria, por exemplo, ela sai com a pauta, às vezes nem sai com a pauta, porque o assunto nem aconteceu. E no meio do caminho a gente liga, Lari, aconteceu tal assunto, tal situação, corre para a delegacia. Ela vai para a delegacia, ela vai ter ali 1 hora, 2 horas para ela colher as informações, captar as imagens. A Larissa tem tempo de voltar na redação para deixar essas imagens, para escrever esse texto. Foi-se o tempo. Não tem mais esse tempo para ela fazer tudo isso. Ela liga a mochilinha lá no carro com o cinegrafista, gera as imagens de lá, já vai no celular escrevendo o texto, já grava. Quando ela chega no local em que ela vai fazer uma entrada ao vivo, por exemplo, o material já está editado lá na televisão, ela nem voltou. Porque a gente não tem mais tempo disso. Principalmente porque o jornalista trabalha com deadline, que vocês sabem muito bem o que é, né? Todo mundo sabe o que é deadline? Aquela devia ser, nem sei, que acho que para a gente deadline ainda é pouco, tem que ser uma coisa mais drástica ainda do que a hora da morte. Porque, pelo amor de Deus, tem dia que a gente falta infartar, porque as coisas não estão chegando, o material ainda não foi gerado e o jornal já vai entrar. E a notícia boa é aquela que foi veiculada. E isso tudo fez com que nós começássemos a repensar a forma de fazer essa notícia chegar ao ar. Porque antigamente era tudo com muito mais tempo para produzir. Agora não. A gente precisa se tornar atrativo, conciso, completo em pouco tempo. E aí a gente teve que buscar novas formas de contar essas histórias. O lead, que vocês conhecem muito bem, que veio lá do jeito americano de fazer
o jornalismo, de fazer a produção dessa notícia, assim como muitos outros termos que nós usamos hoje no jornalismo que vieram importados também de lá, só que a gente aportuguesa tudo, né? Até o lead aqui está em português. Ele se mantém como uma base do nosso jornalismo e ele não vai mudar. Agora, a forma como a gente vai usar já mudou. Então, antes a gente pensava sempre em começar com aquela pirâmide invertida. Primeiro eu tenho que responder tudo do lead para depois entrar com as informações adicionais. Hoje, a gente tem que ser mais atraente possível, porque o lead, vocês já viram na internet, vocês já foram no G1, vocês já têm essa informação. Então, quando chegar a hora de ver no Jornal Nacional, vocês não querem mais só o lead, vocês querem um algo a mais que chame a atenção e que faça com que você pare naquela hora e assista a televisão. Então, a gente precisou reinventar isso. Não é esquecer, é reinventar. Porque a roda, a gente reinventa algumas coisas, mas a roda continua lá. Você muda o aro, né? Você muda a espessura, você muda o nível da borracha que você vai usar, mas a roda continua sendo a roda. E assim a gente faz no jornalismo também. E é difícil você dizer, Luana, então qual é o novo formato? Esse novo formato, todo dia ele aparece. Porque todo dia vocês querem mais. E eu digo agora a vocês, porque vocês estão como consumidores, daqui a pouco vocês vão estar gerando essas notícias e vocês vão perceber isso, que a gente sempre quer mais e é um desafio, porque às vezes eu quero mais uma velocidade e vocês querem outra. E a gente precisa saber qual é a velocidade que vocês querem para entregar esse material. E aí, tem que se fazer perguntas. Será que realmente eu não posso mais adjetivar nada? Isso sempre foi uma grande questão nas faculdades. A gente tem que formar opinião, fazer com que as pessoas reflitam sobre aquilo, mas se a gente começa a adjetivar, a gente dá os nossos valores àquela notícia. Mas se vocês observarem hoje, vê um Felipe Ciani, que está mostrando uma outra forma de fazer um jornalismo dinâmico nos jornais mais tradicionais, mas ele brinca um pouco, ele traz uma leveza maior, adjetiva de vez em quando. Então, quer dizer, não é que aquela regra de não pode. Hoje, tudo pode com equilíbrio e com parcimônia. Então, você pode adjetivar? Pode, de repente, dependendo do que você vai tratar, por que não? Mais estético ou mais instantâneo? A estética, ela é importante e vai continuar sendo, porque ninguém quer ver nada feio e mal acabado na televisão. Mas entre a estética e o urgente, a gente precisa do urgente, porque senão o que você faz? Troca de canal. Então, esse é o grande desafio hoje em dia na televisão, principalmente, né? Então, você tem que trazer para o telespectador algo novo, ainda bem que existem tecnologias suficientes para isso. Você precisa fazer ele sentir essa instantaneidade, mas tem um outro grande desafio. Todo mundo já postou que está aqui. Todo mundo já fez uma livezinha, um story que seja, dizendo o que ia fazer hoje. Eu vou participar de um encontro assim, assado e cozido, e tem gente seguindo vocês por isso. Porque todo mundo hoje gera notícia. E todo mundo quer se ver gerando notícia. Então, não à toa, a gente tem o nosso Tô na Rede Amazônica, para mostrar vocês, para mostrar a comunidade. A comunidade quer se ver. Não à toa, a gente viu nesse projeto das eleições do Jornal Nacional, né, aquele Brasil que você quer. Tinha vídeo ali que o som estava horrível, a imagem estava desfocada, mas foi para o ar. É mais importante você cuidar da estética ou você cuidar do imediatismo, da instantaneidade, da participação? Mais uma vez, aquela situação que eu comentei lá atrás. Se você precisar fazer um vivo naquela hora e não tiver um equipamento profissional, faça com o que você tem em mãos. Então, a gente precisa hoje estar preparado para isso. E para trazer essa informação, o William Bonner muitas vezes até virou piada e meme, né? Grave com o celular deitado. Aí o pessoal fazia meme do celular deitado no travesseiro. Quem não viu esses memes por aí? Por quê? A gente tem que pelo menos orientar para pensar um pouquinho que seja na nossa plástica. Então, vamos ensinar as pessoas, já que elas querem aparecer, já que essa é a necessidade de hoje, como é que nós podemos, então, colocá-las para participar do nosso jornalismo, usar essas imagens, usar esses depoimentos, fazer com que as pessoas se vejam e se identifiquem para a gente fidelizar no mundo em que tudo pode roubar a atenção do telespectador, do ouvinte, do leitor. Esses são alguns desafios nossos diários que também chegam ao jornalismo comunitário, né? Eu até pincelei aqui um pouquinho sobre o que é o jornalismo comunitário com a fala de Marques de Mello, que fala que o jornalismo comunitário, de verdade, ele é produzido pela e para a comunidade. E isso nunca esteve tão real e tão possível de se fazer.
porque a gente tem os recursos tecnológicos que nos proporcionam isso. Então, por mais que a gente vá à comunidade hoje pode vir para a gente. Nós, essa semana, já estávamos batendo cabeça lá na redação para definir como é que vai ser o Fala Comunidade do próximo ano, o que nós vamos trazer de diferente, qual vai ser a abordagem, qual vai ser a plástica desse quadro que é tão importante. Mas uma coisa que nós chegamos à conclusão, e que era até óbvio isso, nós precisamos ter mais comunidade. Mas não é ir, mas trazer. A comunidade tem que se ver na televisão, porque é isso que hoje faz a diferença. Todo mundo tem o celular. E se você observar, às vezes a pessoa não tem nem um carro, uma geladeira boa, não tem nem uma televisão boa, mas tem um celular que faz vídeo e que tem internet e que ele utiliza para gerar conteúdo de alguma forma. Então, o jornalismo comunitário hoje está pedindo muito essa participação. Quem é que conta a história? É quem está vivendo aquela história. É o morador, é o comunitário, é o líder, é quem está sentindo o peso do problema. E aí a gente falou lá atrás que pode adjetivar hoje, com equilíbrio, com parcimônia. A gente, então, pode ser o personagem desse problema? Pode, por que não? A gente pode viver isso, a gente pode se aproximar do problema da comunidade. Agora, toda aproximação, ela tem que existir com muita cautela, porque, afinal de contas, nós somos formadores de opinião e nós temos responsabilidade com a apuração, com o olhar multifocal sobre aquele problema. Então, a gente vai se aproximar daquela situação para contar para quem está em casa, mas nós temos que lembrar de contar o contexto todo, de checar quais são as fontes e quem é que pode dar uma resposta. Eu tenho que ouvir o outro lado. Se o serviço não está sendo prestado, eu tenho que ouvir quem não está prestando o serviço. Então, você pode se envolver, mas se envolver com uma certa distância, se é que dá para a gente dizer dessa forma. Mas olhar com o olhar de gente, não com o olhar de quem só quer contar. A gente tem que se aproximar. Porque hoje, se eu tenho uma pessoa que não tem conhecimento nenhum e que ela pode criar um canal no YouTube e formular ali o seu canal e começar a gerar conteúdo, eu não posso ignorar que eu preciso olhar para essa pessoa de uma outra maneira. Porque se eu não olhar para esse cidadão de uma outra maneira, ele não vai querer me olhar, ele vai querer olhar o canal do YouTube que, de repente, não tem preocupação nenhuma com a checagem da notícia. E nem em ouvir o outro lado. Então, nós temos que ter esse trabalho redobrado agora. É continuar mostrando o quanto o jornalista ele é fundamental nisso também. Enquanto o nosso trabalho, que demanda esse estudo de vocês, de estar 4 anos na faculdade, de depois buscar uma especialização, de depois buscar estudar alguma coisa a mais para complementar a tua área, ou de repente para você ser um setorista de política, de economia, a gente precisa ter esse cuidado e fazer valer isso. É se aproximar, falar a linguagem simples que as pessoas da comunidade realmente falam no seu dia a dia para que elas consigam te entender e sentir essa empatia com você, mas sem esquecer o que é ser o jornalista. Então, gente, é um grande desafio hoje que nós temos nessa era da instantaneidade. É você se aproximar, é você estar atento a todos os recursos, por mais... Eu, por exemplo, não sou uma pessoa muito tecnológica, talvez vocês tenham percebido, né, pela minha dificuldade aqui. Eu não sou, mas eu me forço a ser, porque senão o mercado me engole. Porque se eu estou de salto, mas se eu não estiver disposta a botar uma sapatilha e ir pisar na lama que o morador pisa, eu não vou conseguir que ele me olhe. Porque quem está em casa gosta de ver tudo bonitinho, arrumadinho na TV, mas ele gosta de alguém que veja ele, que entenda ele. Isso faz a diferença, isso fideliza. Quando ele vê que não é só algo bonito da televisão, mas que é alguém real. Então, a gente tem que traduzir isso nas nossas imagens, nos nossos textos, na nossa forma de abordar o assunto. E esse talvez seja o nosso maior desafio, porque formato e fórmula para isso, a gente não pode mais dizer, porque todo mundo é muito rápido. Hoje é uma coisa, amanhã já é diferente. Amanhã já surge uma outra plataforma e vai ter pessoas utilizando aquilo mais ainda e dando mais valor àquela forma de noticiar, de repente, alguma coisa. Mas a gente precisa puxar sempre para a nossa responsabilidade, porque eu acho assim, já me perguntaram, você acha que o jornalismo em si, a profissão vai acabar? Porque hoje todo mundo noticia? Eu acho que não. Porque todo mundo noticia, mas todo mundo se dá o trabalho de checar o que vai falar? Infelizmente, eu acho que não. Não à toa existem as fake news por aí, né?
Então, gente, eu acho que nós precisamos viver esse desafio todos os dias e encarar verdadeiramente isso, de ficar atento, de não se deixar engolir e de olhar o outro. É tudo muito rápido, tudo muito intenso e naquele deadline que nós temos que cumprir, porque televisão é tempo. Então, a gente tem que falar o máximo em menos tempo para conseguir dar o máximo de informações possíveis, de assuntos diferentes e manter o nosso telespectador sempre bem informado para que ele tenha o que conversar no dia seguinte. Essa é a nossa missão, saber de tudo para contar para vocês da melhor forma. Agora, como fazer isso é um desafio realmente diário e que eu conto com vocês no mercado também, com as novas ideias, para que a gente possa alavancar ainda mais esse nosso trabalho de todos os dias, seja no jornalismo comunitário, no policial, na economia, que precisa muito também, ou em que editoria for. Sejam todos muito bem-vindos ao mercado que espera vocês. Espero ter contribuído com alguma coisa nova hoje. Obrigada.